Olá, eu sou Renos Vakis, economista sênior do Banco Mundial e seu anfitrião de Acelerando o Desenvolvimento. Ideias para Impacto. Este não é um podcast comum, é uma conversa impulsionada por IA, trazida a você pelo Instituto do Banco Mundial para o Desenvolvimento Econômico, onde desvendamos as pesquisas mais recentes com um objetivo em mente: transformar grandes ideias em impacto no mundo real. Vamos começar. Obrigado pela introdução, Rinos. Tente se lembrar de um momento em que a educação mudou discretamente o rumo da sua vida. Talvez um professor que acreditou em você, uma aula que mudou sua visão de mundo, ou um diploma que reformulou o que você acreditava ser possível. A maioria de nós sente esse impacto pessoalmente, mas raramente pensamos nela em uma escala global. É por isso que esse relatório me impressionou. Estamos analisando a contabilidade do crescimento distributivo, Educação e a Redução da Pobreza Global, 1980-2019. E o que ele defende é ousado. A educação não ajudou apenas indivíduos, ela pode ser uma das forças mais poderosas em reformar toda a economia mundial. É gigantesco. Sabe, durante décadas vimos a pobreza extrema cair, vimos os números diminuírem, mas tivemos dificuldade em identificar exatamente o que impulsionou essa mudança. Foi apenas a tecnologia? Foi o investimento de capital? Este relatório finalmente isola uma variável, e a resposta é educação. Exato. E geralmente, quando falamos de educação, falamos dela como um bem social, que seria bom ter. Mas esses dados sugerem que ela é, na verdade, o principal motor econômico para os pobres. Vi uma estatística ali que realmente se destacou. Entre 1980 e 2019, a educação foi responsável por 45% do crescimento econômico global. Isso mesmo. E se você olhar especificamente para os 20% mais pobres da população mundial, esse número salta para quase 60%. Pense nisso por um segundo. 60% dos ganhos de renda para as pessoas mais vulneráveis do mundo não vieram da descoberta de petróleo ou de um boom tecnológico súbito. Vieram de escolarização. Isso é incrível. Basicamente, significa que a educação explica cerca de 1/3 da redução total de pobreza extrema. Exatamente. Ela explica 35% da redução na parcela das pessoas que vivem com menos de US$ 2,15 por dia. É o motor invisível da prosperidade. Ok, então vamos ampliar um pouco nossa visão. Para entender por que isso importa, temos que olhar para como a economia mundial realmente tem se comportado desde 1980. O relatório menciona o conceito da curva do elefante. Você pode nos explicar isso? Então, a curva do elefante descreve quem ganhou e quem perdeu na economia global. Basicamente, o crescimento foi muito alto para o meio. Pense em economias em ascensão, como a China e a Índia, e foi altíssimo para a elite global, o 1% do topo. Mas para os mais pobres em países de baixa renda e até mesmo para a classe média em países ricos, o crescimento foi, na verdade, bem fraco. Entendi. Então tem esses bolsões de estagnação. Sim, mas eis aqui o ponto de virada. Mesmo nesse ambiente lento, a educação serviu de base. Para os 50% inferiores da população global, o crescimento de renda anual foi de cerca de 2,4%. Sem a educação, esse número teria sido praticamente nulo. A educação contribuiu com quase metade desse crescimento. Então ela serviu como uma rede de segurança e uma escada ao mesmo tempo. E isso corresponde a uma enorme expansão nas escolas, certo? A expansão foi dramática. Em 1980, apenas cerca de 20% da população mundial em idade ativa tinha o ensino secundário. Em 2019, esse número subiu para 55%. Basicamente, mudamos a força de trabalho global em uma geração. Isso nos leva ao como. E esta é a parte que eu achei realmente complexa, mas fascinante. O relatório usa esse método chamado contabilidade do crescimento distributivo. Parece complicado, mas o que eu entendi é que isso muda a forma como vemos a oferta e a demanda de trabalhadores. Isso muda. Esse é o ponto central para os formuladores de políticas. Os modelos econômicos padrão geralmente olham apenas para um indivíduo que obtém um diploma e recebe um aumento. Mas essa estrutura analisa os efeitos da oferta. Quando você educa uma massa enorme de pessoas, você aumenta a oferta de trabalhadores qualificados.
E quando a oferta sobe, o preço geralmente estabiliza. Exatamente. Quando os trabalhadores qualificados são raros, eles exigem um enorme prêmio salarial, um prêmio por habilidade. Mas quando você inunda o mercado com trabalhadores instruídos, esse prêmio se modera. Ao mesmo tempo, como sobram menos trabalhadores não qualificados, os salários deles acabam subindo. Portanto, a educação reduz a desigualdade em ambas as pontas. Isso clareou tudo para mim. Então não se trata apenas de conseguir um diploma. Trata-se de como o diploma muda o mercado de trabalho para todos os outros. Sim, se os níveis de educação tivessem permanecido onde estavam em 1980, a desigualdade global seria significativamente maior hoje, porque a mão de obra qualificada seria um recurso de luxo escasso. O relatório mostra que, ao expandir o acesso, democratizamos a capacidade de ganhar renda. Ok, mas vivemos em um mundo de dados. Isso é apenas um modelo teórico ou temos provas de que isso realmente aconteceu na prática? Isso é sustentado por uma quantidade incrível de dados. Estamos falando de um microbanco de dados que cobre 154 países, 97% da população mundial. Mas em relação às provas, o relatório valida isso por meio de experimentos naturais. Como casos de teste do mundo real. Isso. Pegue a Indonésia na década de 70. Eles lançaram o programa IMPRES, um esforço massivo de construção de escolas. O modelo neste relatório previu com precisão que essa política específica levou a grandes ganhos de renda concentrados entre os pobres. Então, o modelo condiz com a história. Diz, vemos a mesma coisa na Índia com o programa de educação primária distrital. Um ano adicional de escolaridade lá aumentou a renda média para o quintil inferior em cerca de 20%. E vimos padrões semelhantes com as leis de escolaridade obrigatória nos Estados Unidos. Isso funciona em vários contextos. Isso nos leva ao lado das políticas públicas. Se há tantas evidências, por que sentimos que a educação às vezes é subfinanciada, ou pelo menos subvalorizada no planejamento econômico? Esse é o ponto de atrito que os governos enfrentam. O relatório destaca uma lacuna de medição. Os modelos de crescimento padrão, aqueles geralmente usados pelos ministérios da economia, estimam que a educação explica apenas cerca de 16% do crescimento para os 20% inferiores. 16%? Mas você disse que o número real está perto de 60%. Exatamente. Os modelos padrão perdem os efeitos de equilíbrio geral, aquelas mudanças no lado da oferta de que falamos. Como eles perdem isso, acabam subvalorizando o investimento. Eles não veem que a educação levanta todo o patamar. Portanto, provavelmente estivemos investindo pouco durante décadas, porque nossas calculadoras estavam desajustadas. Isso é um enorme ponto cego. E há outra surpresa nos dados sobre aqueles que são educados. Acho que a maioria das pessoas assume que o ensino fundamental básico é onde se obtém o maior retorno pelo investimento. E depois, os retornos diminuem para o ensino médio e a faculdade. A maioria das pessoas assume isso, sim, mas os dados mostram o contrário. Os retornos da escolaridade são, na verdade, convexos. Eles aumentam em níveis mais altos. Sério? Me apresente os números. Para o ensino fundamental, o retorno é de cerca de 25%. Para o médio, salta para 40%. Mas para o ensino superior, nível universitário, o retorno é de cerca de 85%. Uau! Então, a universidade não é apenas um luxo, é um investimento de alto rendimento. Mas focar nas universidades não aumenta a desigualdade? Sabe, ao ajudar a elite a largar na frente? Aqui está a parte complexa. Pode, na verdade, ajudar na equidade. Lembra do efeito de oferta? Se você expandir o acesso ao ensino superior, você quebra o monopólio que os ricos têm sobre os empregos de alta qualificação. Você limita aquele enorme prêmio por habilidade. Portanto, expandir o acesso à universidade é eficiente por causa dos altos retornos, mas também é equitativo, já que equilibra a estrutura salarial. Ok, isso faz sentido. Isso impede que o diploma seja um bilhete dourado para poucas pessoas. Agora eu preciso perguntar sobre o elefante na sala: a tecnologia. Ouvimos o tempo todo que robôs e a IA estão mudando o jogo. Como a educação se encaixa em um futuro focado em tecnologia? É uma relação crucial.
o relatório fala sobre a mudança técnica enviesada por habilidades. Basicamente, a tecnologia aumenta a demanda por trabalhadores qualificados. Cerca de 30% dos benefícios da educação desde 2000 vieram dessa sinergia. Então, você precisa do diploma para operar a máquina. Sim, em lugares de alta renda como a América do Norte ou Europa, sim, você precisa de educação apenas para acompanhar. Mas aqui é onde fica interessante e otimista. Em regiões em desenvolvimento, como a África subsaariana ou partes da Índia, a demanda de trabalho por tecnologia não cresceu tão rápido. E, entanto, a educação ainda reduziu a pobreza lá. Por causa dos efeitos de oferta? Exatamente. Mesmo sem um boom de tecnologia, simplesmente ter uma força de trabalho mais alfabetizada e capaz impulsiona o crescimento e cria sua própria economia. A educação é um motor independente poderoso. Ela não precisa esperar pelos robôs para ser eficaz. Essa é uma mensagem realmente esperançosa. Parece que estamos recuperando a narrativa sobre a educação. Não é apenas um gasto social, é o motor principal. Realmente é. O que se leva daqui é que a educação explica entre 40% e 65% dos ganhos de renda para os pobres do mundo ao longo das nossas vidas. Portanto, para os formuladores de políticas que estão nos ouvindo, parem de olhar para a educação como um custo no orçamento, comecem a olhá-la como a principal alavanca para o crescimento, e não parem apenas no ensino fundamental, continuem impulsionando o acesso ao longo de todos os níveis. Sabe, olhando para todos esses dados, isso nos lembra que políticas tratam ultimamente do potencial humano. Quando construímos uma escola ou financiamos uma bolsa de estudos, não estamos apenas ensinando uma criança a ler. Estamos literalmente reestruturando a economia global para se tornar mais justa. Estamos mudando o valor do próprio trabalho. Os números são complexos, mas a lição é simples. Se quisermos acabar com a pobreza, devemos investir na mente. Esse é o único investimento que tem rendido frutos consistentemente para os mais pobres entre nós, e é o único que garante um futuro melhor. Com você, Renos. Obrigado por se juntar a nós. Você pode encontrar o relatório completo em nosso site. Basta seguir o link na descrição. Assine para ser o primeiro a saber sobre os próximos episódios. E antes de ir, como você planeja colocar em prática o que aprendeu? E que tópicos você gostaria que explorássemos em seguida? Gostaríamos muito de saber. Até lá, adeus.